carta de Paulo aos Colossenses foi escrita durante um dos aprisionamentos de Paulo por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E a carta é dirigida a um grupo de pessoas que Paulo nunca conheceu, que faziam parte de uma comunidade que ele não havia iniciado. Essa igreja em Colossos foi iniciada por um colaborador de Paulo, chamado Epáfras, que era dessa cidade. E Epáfras tinha visitado Paulo recentemente na prisão e lhe deu boas notícias sobre os colossenses. Mas ele também mencionou algumas das pressões culturais que os tentavam a se afastar de Jesus. E assim, Paulo escreveu essa carta para encorajar os colossenses a abordar as questões mencionadas por Epáfras e depois os desafiou a uma devoção maior a Jesus. O conceito e o fluxo da carta são bem fáceis de seguir. O movimento de abertura se concentra em Jesus como o Messias exaltado. Paulo então mostra como seu sofrimento na prisão é para Jesus exaltado. E então ele aborda as pressões que tentam os colossenses a se afastarem de Jesus. Depois disso, ele explora um novo modo de vida que a ressurreição de Jesus criou para eles. Então, a carta começa com duas orações. Paulo primeiro agradece a Deus por ter ouvido de Epáfras que os colossenses têm sido totalmente fiéis a Jesus, mostrando amor a Deus e ao próximo, tudo por causa da esperança que tem na nova criação que Jesus tem reservado para eles. E então ele continua orando para que eles cresçam em sabedoria e em compreensão sobre Jesus. E aqui Paulo coloca um poema para ajudar os colossenses e nós a fazer exatamente isso. É a peça central do capítulo 1, um poema sobre o Messias que foi crucificado e exaltado. Tem duas estrofes paralelas e é cheio de linguagem e imagens dos livros de Gênesis e Êxodo, dos Salmos e dos Provérbios. A primeira estrofe fala como Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Nele, o caráter pleno e o propósito de Deus são demonstrados em um ser humano. Ele é o primogênito, uma frase do Antigo Testamento sobre o estatuto real de Jesus sobre toda a criação. Ele compartilha a identidade do único verdadeiro Deus Criador. E através dele, toda a realidade, todos os poderes e autoridades espirituais e humanos foram criados. É em Jesus que descobrimos o Messias como o próprio autor e rei da criação. E assim, na segunda estrofe, também descobrimos que ele é o único que pode trazer uma nova criação. Ele é a cabeça de um novo corpo, referindo-se ao povo de Jesus, que é a nova humanidade exemplificada através da existência da sua própria ressurreição. Nele habita a gloriosa presença do templo de Deus. E assim, é através da morte e da ressurreição de Jesus que Deus se reconciliou com toda a humanidade, com todos os poderes espirituais, com toda a criação. É um poema notável e Paulo continuará se referindo a ele ao longo da carta. Então, ele primeiro mostra como a verdade desse poema transforma a sua própria experiência de sofrimento na prisão. Ele está sendo punido por anunciar ao mundo grego e romano que Jesus ressuscitado é Senhor e Rei de tudo e de todos. E assim, o seu sofrimento, pensa ele, não é um sinal de derrota, mas sim a maneira dele participar do sofrimento de Jesus como um ato de amor. E desse modo, as suas dificuldades são na verdade motivo de alegria. Ele está preso pela notícia surpreendente que o Messias ressuscitado de Israel está criando uma nova família multiétnica e muito mais. Assim como a glória divina habitava em Jesus, Jesus também habita no meio de sua família internacional. Ou, como Paulo diz, o Messias que está em todos vocês é a esperança da glória. Paulo então aborda as pressões culturais que estão tentando os colossenses a se afastarem de Jesus. Eles foram confrontados com uma combinação de politeísmo místico junto com uma pressão para obedecerem às leis da Torá. Então, todos esses novos cristãos cresceram adorando os vários deuses gregos e romanos que governavam diferentes partes da vida humana. E muitos simplesmente adicionaram Jesus como mais uma divindade que eles poderiam adorar. Houve também uma grande pressão da comunidade cristã judaica para que esses não-judeus demonstrassem o seu compromisso com o Messias, adicionando a observância às leis encontradas na Torá. Especificamente, ele menciona a adoção de uma dieta kosher, a observação dos dias sagrados e a circuncisão. É muito parecido com o problema que ele abordou na carta aos Gálatas. Para Paulo, ceder a qualquer uma dessas tentações é se comprometer. Demonstra uma falha no entendimento sobre quem Jesus realmente é e o que ele fez por você. Os colossenses viviam com medo de poderes espirituais e espíritos elementais, como Paulo os chamava. Mas Jesus triunfou sobre estes através da sua morte e ressurreição e libertou os colossenses de qualquer obrigação. Da mesma forma, Jesus cumpriu em nosso nome todas as leis da Torá que, de qualquer maneira, nunca tiveram o poder de transformar o coração humano egoísta. E assim, o que Jesus fez em vida, sua morte e ressurreição, não carece de nada. Não precisa ser complementado com o seguimento das leis. E de qualquer maneira, ele é a realidade para a qual todas as leis da Torá estavam apontando. Em vez das leis, os seguidores de Jesus têm o poder da ressurreição para mudá-los, que é o que ele vai explorar. Seguir a Jesus significa unir-se à sua nova humanidade, porque as suas vidas agora se uniram à vida de Jesus ressuscitado.
E é por isso que Paulo desafia os colossenses a colocarem suas mentes nas coisas acima, onde o Messias está sentado ou governa à direita de Deus. Paulo não está querendo dizer, pense como você um dia deixará a terra e irá para o céu. Pelo contrário, os céus são o lugar transcendente do qual Jesus governa sobre toda a criação. E, a partir daí, um dia ele voltará aqui para transformar todas as coisas. Ou como Paulo diz, quando o Messias é revelado, você também será revelado com ele na glória. Então, Paulo os desafia a viver no presente como os novos seres humanos que eles um dia serão. Ele usa a imagem de sua antiga humanidade caracterizada por uma sexualidade distorcida e um discurso destrutivo. Para os cristãos, essa humanidade morreu com Jesus e foi substituída por uma nova humanidade que é caracterizada pela misericórdia e generosidade, pelo perdão e pelo amor. E essa humanidade transcende as fronteiras étnicas e sociais do nosso mundo, para criar, nas palavras de Paulo, um povo onde não há gregos ou judeus, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre. O Messias é tudo e está em todas as pessoas. Paulo então se torna realmente prático e mostra aos colossenses como essa nova humanidade pode existir em uma casa romana do primeiro século, que era uma instituição altamente autoritária onde o patriarca masculino tinha o poder da vida e da morte sobre sua esposa, seus filhos e seus escravos. Não é bem assim em uma família cristã. Aqui, o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor. E assim, no Senhor, a esposa permite que o seu marido seja responsável por ela. E o marido está sujeito a Jesus, amando a sua esposa e colocando o bem-estar dela acima do seu. Em um lar onde Jesus é o Senhor, os filhos não são objetos. São chamados à maturidade e ao respeito. E os pais devem criar seus filhos com paciência e compreensão. Cristãos que são escravos devem honrar os seus mestres humanos precisamente porque eles não são o verdadeiro mestre. Jesus é. E os cristãos que têm escravos devem entender que esse escravo não é sua propriedade, mas sim um membro do corpo de Jesus a ser honrado e incluído em amor. Aqui Paulo está indo por um caminho muito difícil. Ele está reformulando a instituição romana mais básica em torno de Jesus, que a governa através do amor ao próximo. E assim, embora ele não tenha abolido a estrutura do agregado familiar, o Messias exaltado exige que seja transformado. Quase além do ponto de compreensão para qualquer romano que vive em Colossos. Você pode ver isso mais claramente na conclusão da carta. Após um pedido de oração, Paulo aplica essas instruções sobre escravos e mestres cristãos. E descobrimos que Tíquico é quem leva e lê a carta aos Colossenses. Ele é acompanhado por um certo Onésimo, que foi um ex-escravo de um cristão colossense chamado Filemão. E descobrimos, por outra carta endereçada a Filemão, que Onésimo havia escapado de seu mestre. Era um crime digno de prisão. Mas Paulo pede a toda a igreja para saudar Onésimo como um irmão fiel e amado no Senhor. E então, na carta a Filemão, Paulo diz que ele deveria receber Onésimo não mais como escravo, senão como irmão. Ele termina a carta em grande estilo. Na carta aos Colossenses, Paulo nos convida a ver que nenhuma parte da existência humana permanece intocada pelo domínio amoroso e libertador de Jesus ressuscitado. O nosso sofrimento, a nossa tentação de abdicar os nossos valores, do nosso caráter moral, a dinâmica em poder em nossos lares, tudo isso deve ser reexaminado e transformado. Somos convidados a viver no presente como se a nova criação tivesse realmente chegado quando Jesus ressuscitou dos mortos. E é disso que se trata a carta aos Colossenses. Primeira carta de Paulo para Timóteo. Paulo passou muitos anos viajando e agregando novas igrejas e desenvolveu uma grande equipe de colaboradores nessa missão. Timóteo foi um desses. Paulo foi até a cidade de Listra uma vez e conheceu as fiéis mãe e avó de Timóteo. Ele ficou impressionado com a paixão e devoção de Timóteo a Jesus. Assim, Paulo o orientou por muitos anos e em dado momento começou a enviá-lo em missões para diferentes igrejas. E Paulo ouviu falar sobre um grupo de líderes que se infiltraram na igreja influente em Éfeso. Eles estavam espalhando mensagens errôneas sobre Jesus e o que significa segui-lo. Ele enviou Timóteo para confrontar esses líderes e restaurar a ordem nessa igreja. Depois que Timóteo chegou lá, Paulo enviou essa carta para acompanhar e instruí-lo no cumprimento dessa missão. A carta tem um conceito muito legal. Há uma comissão de abertura e encerramento da carta dada a Timóteo para ele enfrentar esses líderes e sua má teologia. E essas comissões cercam duas grandes seções centrais que estão cheias de instruções extremamente práticas sobre os problemas que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso. E, finalmente, todas essas seções são interligadas ou finalizadas por uma série de 3 poemas, onde cada um exalta Jesus ressuscitado como o Rei do mundo. Vamos nos aprofundar para ver como funciona. Paulo começa lembrando como ele enviou Timóteo a Éfeso para confrontar esses líderes que estavam espalhando seus ensinos estranhos. E ele descreve como esses caras são obcecados com a especulação da Torá, especificamente das primeiras histórias e genealogias do livro de Gênesis.
E como veremos, eles desenvolveram todo tipo de ensinos estranhos sobre comida, casamento e sexo que não eram consistentes com os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. Ele até nomeia alguma dessas pessoas, como Alexandre e Himeneu, e descreve como o ensino deles dividiu a igreja e gerou controvérsia. E Paulo disse que esse é realmente o primeiro sinal claro de que o seu ensino é distorcido. Quando o ensino cristão genuíno é seguido, é fiel ao caminho de Jesus e resulta em amor e fé genuína. Ele diz que, de qualquer maneira, o propósito da Torá não é alimentar a especulação. Pelo contrário, o seu propósito é expor a verdade sobre a condição humana, como aconteceu com Paulo. O ensino correto da Torá levará as pessoas a ver a graça de Deus revelada no Messias, que veio para salvar pessoas pecadoras e imperfeitas. Assim, Paulo termina com um poema que honra o Rei Jesus acima de tudo e instrui Timóteo a calar esses homens dos seus falsos ensinos. Então, ele aborda problemas muito específicos nessa igreja que foram causados pelos falsos mestres. Primeiro de tudo, ele instrui Timóteo a realizar reuniões regulares de oração na igreja para orar pelos líderes governantes de Roma e pela paz, porque a paz na terra cria um cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a sua mensagem sobre o Deus da paz, que quer que todas as pessoas sejam salvas. O Deus que enviou Jesus como o único mediador para dar a sua vida pelo resgate de todas as pessoas. Em comparação com os falsos mestres, Paulo lembra a Timóteo que Deus quer salvar o mundo inteiro. E a oração vai manter isso na frente das suas mentes. Paulo também aborda problemas relacionados com homens e mulheres que estão sendo influenciados por esses líderes corruptos de Éfeso. Ele primeiro cala um grupo de homens que está sendo arrastado para as disputas teológicas raivosas iniciadas pelos professores. Ele diz que esses caras devem aprender a orar. Então ele confronta um grupo de mulheres ricas na igreja que estavam tratando as reuniões de domingo como um desfile de moda. Elas se vestiam de maneira tão sofisticada que envergonhavam a maioria das pessoas que não podiam pagar por um guarda-roupa daquele. E não apenas isso, mas algumas dessas mulheres também estavam usurpando posições de liderança na igreja. E estavam ensinando aos outros a má teologia dos professores corruptos. Então Paulo cala essas mulheres. Ele diz que elas não devem ensinar ou liderar na igreja. Então ele prossegue para explorar a história de Adão e Eva e a serpente de Gênesis capítulo 3. Agora, essa é uma daquelas partes da carta de Paulo onde, como Pedro disse, é meio difícil de entender o que ele quer dizer. Existem muitas opiniões diferentes sobre o que Paulo quis dizer aqui. Alguns acham que Paulo está proibindo as mulheres de ensinar ou liderar homens em qualquer igreja, e que seus comentários sobre Adão e Eva se referem a como Deus ordenou que somente os homens sejam líderes na igreja. Há outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres de terem autoridade de liderança sobre os homens de uma igreja. Mas que, uma vez educadas, as mulheres devem e podem ensinar como líderes em uma igreja sob a liderança masculina. E há ainda outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres somente em Éfeso, e que os seus comentários sobre Adão e Eva são uma comparação de como essas mulheres foram enganadas pelos falsos professores. Qualquer que seja a sua opinião, para Paulo, está claro que essas mulheres efésias precisam estar sob a liderança de Timóteo e obter uma educação teológica adequada. E o objetivo é ajudá-las a crescer para que um dia possam se tornar as ministras de destaque que Paulo menciona em outras cartas, como Febe, Júnias ou Priscila. Paulo continua abordando essa crise na liderança. E ele chama Timóteo para nomear uma equipe pequena e saudável de maridos e pais que irão agir como anciãos ou administradores para a igreja. Esses devem ser homens de caráter e integridade excepcionais e trabalharão ao lado de uma equipe de diáconos. É uma palavra grega que significa servo. Esses são homens e mulheres que realmente lideram os ministérios da igreja e devem ter o mesmo tipo de caráter que os anciãos. Juntos, essas pessoas devem ser conhecidas pelos relacionamentos saudáveis que têm com suas famílias, porque isso demonstrará a sua capacidade de liderar na igreja, que é a família de Deus. E a maneira que eles vivem em comunidade deve ser consistente com a história de Jesus. O que é explorado no poema de encerramento sobre a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação como rei e, em seguida, a propagação de sua nova família em todo o mundo. O segundo grupo de instruções de Paulo para Timóteo é novamente muito específico para os problemas causados por esses maus líderes. Primeiro, ele corrige a sua teologia ruim. Eles têm dito às pessoas para pararem de comer certos tipos de alimento, muito provavelmente carne, e pararem de se casar, o que Paulo acha ridículo. Então ele vai a Gênesis 1 e lembra a Timóteo que toda a criação de Deus é muito boa, incluindo a comida e o casamento. Tudo deve ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem e agradecem ao Criador. Paulo então passa a abordar problemas sobre o cuidado da igreja com as viúvas. O que estava acontecendo é que esse ministério muito importante estava sendo usurpado pelas viúvas mais jovens e ricas, provavelmente as mesmas mulheres problemáticas do capítulo 2.
Elas se inscreveram para o apoio da igreja, mas depois passavam seus dias dormindo com outros homens, espalhando fofocas e prejudicando a reputação da igreja na cidade. Paulo não tolera isso. Ele diz que somente as viúvas mais velhas, que não têm qualquer outro suporte familiar, qualificam. Essas a igreja deve mostrar o amor e a generosidade de Jesus. Paulo então aborda problemas que existem entre alguns homens mais velhos na igreja, e Timóteo deve respeitar a idade deles, mas não o seu mau comportamento, que parece estar relacionado com o álcool. Eles estão prejudicando a reputação da igreja em Éfeso, e por isso Timóteo deve, em amor, confrontá-los a fazer com que renunciem à sua função, se estiverem em posição de liderança. Paulo acrescenta essa nota interessante, dizendo que isso não significa que o próprio Timóteo nunca deva beber. Considerando seus problemas de estômago, ele provavelmente deveria tomar um copo de vinho todas as noites com o jantar. Paulo então aborda um problema entre os escravos cristãos. Alguns deles estavam desrespeitando seus mestres cristãos. O evangelho cria igualdade entre os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo acha que a igualdade precisa ser implementada de maneira estratégica, sem comprometer a missão e o testemunho da igreja. Se os cristãos se associarem às rebeliões de escravos, eles estão comprometidos. A transformação cristã da família romana teve que ser implementada estrategicamente para que os vizinhos pudessem ser persuadidos e não repelidos por essa nova visão de família de Deus. Finalmente, Paulo encerra a carta exortando Timóteo mais uma vez a confrontar os líderes corruptos. Paulo expõe aqui os seus objetivos de ganharem muito dinheiro acumulando seguidores e cobrando-lhes taxas altas pelo seu ensino. Esses professores estão traindo Jesus e a sua mensagem de contentamento e uma vida simples. Assim, Paulo instrui os ricos cristãos de Éfeso a se tornarem ricos em boas obras e generosidade, para serem pessoas que submetem todos os seus recursos ao Rei Jesus. E é ele quem inspira o poema final sobre como ele é verdadeiro rei acima de todos os outros reis. 1 Timóteo é uma carta muito importante. Ela nos ajuda a ter uma visão holística da natureza e missão da igreja. Então, aquilo em que uma comunidade de Jesus acredita irá influenciar diretamente como essa comunidade vive e se comporta em sua cidade. Assim, a sua teologia, as crenças, devem ser constantemente criticadas e formadas pela Escritura e pelas boas novas de Jesus. E a maneira como a igreja é vista pelo público é algo também muito importante para Paulo. Todos os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cheias de integridade, conhecidas por boas obras, conhecidas por servir os pobres e os mais vulneráveis, e tudo isso por devoção ao Rei Jesus que foi ressuscitado. É disso que se trata 1 Timóteo. Carta de Paulo a Tito. Tito era um seguidor grego de Jesus que foi, durante anos, um colega de trabalho e companheiro de viagem confiável de Paulo. Ele tinha ajudado Paulo em várias situações de crise. E nessa carta descobrimos que Paulo atribuiu a ele a tarefa de ir a Creta, uma grande ilha na costa da Grécia, para restaurar a ordem em uma rede de igrejas domésticas. A cultura cretense era notória no mundo antigo. Uma das palavras gregas para mentiroso era cretizo, ser um cretense. Essas pessoas eram conhecidas pela traição e ganância. A maioria dos homens da ilha servia como soldados mercenários pelo maior lance. E as cidades insulares eram conhecidas como inseguras, atormentadas pela violência e pela corrupção sexual. No entanto, a ilha de Creta tinha muitos portos estratégicos que serviam diferentes cidades por todo o antigo mar Mediterrâneo. E assim, do ponto de vista de Paulo, Creta era o lugar perfeito para iniciar uma rede de igrejas. Não sabemos os detalhes, mas de alguma forma essas igrejas ficaram sob a influência de líderes cretenses corruptos. Eles diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. E assim Paulo designou a Tito a tarefa de ir lá para esclarecer as coisas, e essa carta dava as instruções. Ela tem um conceito bastante simples. Depois de uma breve introdução, Paulo dá a Tito instruções claras sobre suas tarefas na igreja. Ele então oferece orientação sobre o novo tipo de família e, em seguida, sobre o novo tipo de humanidade que o evangelho poderia criar nessas comunidades cretenses. Então, Paulo fecha a carta com algumas saudações finais. Paulo começa a carta lembrando a Tito que a sua mensagem como apóstolo é sobre a esperança da vida eterna. Ou seja, a vida da nova criação que está disponível a partir de agora através de Jesus, o Messias. E essa esperança foi prometida há muito tempo pelo Deus que não mente. Esse pequeno comentário de abertura introduz um tema importante subjacente a toda a carta. Um dos problemas nas igrejas cretenses era que eles tinham assimilado o conhecimento que tinham sobre Jesus, o Deus cristão, as suas ideias sobre os deuses gregos com os quais cresceram, especificamente Zeus, seu deus principal. O povo cretense alegava que Zeus realmente havia nascido na ilha de Creta, e eles adoravam contar histórias e mitologias sobre o caráter dissimulado de Zeus que seduzia mulheres e mentia para conseguir o que queria.
E Paulo quer ser muito claro aqui. O Deus revelado através de Jesus é totalmente diferente de Zeus. A fidelidade e a verdade são os seus traços básicos de caráter, o que significa que o modo de vida cristão será também sobre a verdade, o que será uma mudança grande para esses cretenses. Então Paulo se dirige a Tito com uma tarefa dupla. Segundo ele, a primeira é a de nomear novos líderes para cada comunidade da igreja. Uma equipe do que ele chama de anciãos, maridos ou pais maduros, cujo modo de vida é totalmente diferente da cultura cretense. Eles devem ser conhecidos pela integridade, devoção total a Jesus, pelo autocontrole e pela generosidade, tanto em suas famílias como na comunidade em geral. Esses novos líderes devem ensinar as boas novas sobre Jesus e substituir os líderes corruptos que precisam ser confrontados. Essa é a segunda tarefa de Tito. Paulo identifica os professores como aqueles da circuncisão. Em outras palavras, etnicamente, eles eram cretenses judeus que diziam que seguiam Jesus. Mas, semelhante aos problemas na Galácia, essas pessoas exigiam que os cristãos não judeus fossem circuncidados e seguissem as leis da Torá se realmente quisessem se tornar seguidores do Messias judaico. Paulo diz que eles são obcecados por mitos judaicos e mandamentos humanos. E, para completar, eles estão na liderança da igreja apenas para ganhar dinheiro. E assim Paulo, em uma jogada brilhante, puxa uma citação de um antigo poeta cretense, Epimênides, que foi muito franco e honesto sobre o caráter do seu próprio povo. Ele disse que os cretenses são sempre mentirosos, bestas viciosas e glutões preguiçosos. Eles ofuscam as linhas retas entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, e estão nisso apenas pelo dinheiro. E assim, enquanto esses líderes afirmam conhecer a Deus, o seu estilo de vida cretense o nega. Isso precisa ser resolvido, que leva Paulo para a próxima sessão. Por causa desses líderes corruptos, muitos cristãos nessas igrejas agora têm famílias e vidas pessoais que são um desastre total. E em 3 momentos diferentes, Paulo destaca o resultado de tudo isso. A mensagem sobre Jesus é desacreditada e os seus vizinhos não cristãos têm boas razões para fazer acusações malvadas. E tudo isso torna o ensinamento sobre Deus, nosso Salvador, totalmente desinteressante e não atraente para ninguém. Então Paulo pinta uma imagem da família cretense ideal que é dedicada a Jesus. Seriam homens e mulheres idosos que são cheios de integridade e autocontrole para que possam se tornar modelos de caráter para os jovens. E as moças não deveriam estar dormindo por aí evitando o casamento como estava na moda em Creta na época, mas deveriam procurar parceiros fiéis que possam criar famílias estáveis e saudáveis. E os rapazes devem fazer o mesmo, devem ser conhecidos como cristãos produtivos e saudáveis. Os escravos cristãos em Creta estavam em uma posição única porque sabemos que por causa do evangelho eles eram tratados como iguais nas comunidades da igreja de Paulo. No entanto, havia o perigo deles usarem essa igualdade como licença para desrespeitar os seus senhores e então se associarem a rebeliões de escravos, o que negaria ainda mais a mensagem cristã. Você pode ver Paulo em uma linha tênue aqui. Ele acredita que o evangelho sobre Jesus precisa provar o seu poder redentor na praça pública, se realmente vai transformar a cultura cretense. E isso não vai acontecer por meio da agitação social ou pelos cristãos que se afastam da vida urbana. A mensagem cristã será atraente para os cretenses quando os cristãos participarem plenamente da vida pública, quando as suas vidas e lares parecerem semelhantes na superfície. Porque depois de observarem atentamente, os seus vizinhos descobrirão que os cristãos vivem em um sistema de valores totalmente diferente, através da devoção a um Deus totalmente diferente. E é essa a diferença que Paulo resume lindamente no final do capítulo 2. Ele diz que o sistema de valores que conduz o modo de vida cristão é a graça generosa de Deus, que apareceu na pessoa de Jesus e aparecerá novamente em seu retorno. Essa graça foi demonstrada quando Jesus deu sua honra para morrer uma morte vergonhosa, em favor dos seus inimigos, para poder resgatá-los e redimi-los. E é essa mesma graça que chama o povo de Deus a rejeitar formas de vida corruptas, que são inconsistentes com o generoso amor de Deus. Paulo então afasta o foco na família cristã para uma visão de cristãos vivendo como novos seres humanos na sociedade cretense. Dentre todas as pessoas, os cristãos devem ser conhecidos como os cidadãos ideais, pacíficos, generosos, obedientes às autoridades, conhecidos por buscar o bem comum. Mas isso é realmente diferente de como os cretenses cresceram. Como os cristãos conseguem viver desse modo de vida contracultural? Paulo acredita que a fonte de poder é o amor transformador da Trindade de Deus, que é anunciado no Evangelho. E ele explora isso com um poema realmente lindo. Ele diz que a bondade e o amor de Deus são o que nos salvou, apesar de sermos quem somos. De modo que, através do Espírito Santo, Deus lavou, renasceu e renovou as pessoas.
E através de Jesus forneceu um caminho para que as pessoas fossem declaradas justas diante dele. E isso tudo abre o caminho da vida eterna, isto é, um novo futuro na nova criação. Essa história é tão poderosa que pode produzir novos tipos de pessoas. Paulo está convencido de que a fidelidade aos ensinos de Jesus, fortalecida pelo Espírito, declarará a graça de Deus em toda a ilha de Creta e em todo o mundo. Paulo conclui prometendo enviar uma ajuda para Tito, seja Artemas ou Tíquico. E então ele cumprimenta os amigos que têm em comum e a carta termina. A carta de Tito nos mostra a estratégia missionária de Paulo para que as igrejas se tornem agentes de transformação dentro das suas comunidades. Isso não acontecerá travando uma guerra cultural ou assimilando-se ao modo de vida cretense. Pelo contrário, ele convoca esses cristãos a participarem sabiamente da cultura cretense. Eles precisam rejeitar o que é corrupto, mas também abraçar o que é bom. Se eles puderem aprender a viver pacificamente, se dedicar a Jesus e ao bem comum, Paulo diz que os cristãos mostrarão a beleza da mensagem sobre o nosso Deus Salvador. E é disso que se trata a carta de Tito. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a carta final e mais pessoal de Paulo. Ele a escreveu enquanto estava, uma vez mais, aprisionado, e ela é dirigida ao seu querido colega de trabalho e protegido, o jovem Timóteo. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, mas podemos perceber que a situação de Paulo mudou e para pior. Ele está preso em Roma, o que poderia se referir ao seu tempo em prisão domiciliar mencionado no capítulo 28 de Atos. Ou pode ser que ele tenha sido libertado daquela prisão, vivenciou outra longa temporada de ministério e então foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio do seu julgamento do tribunal e isso não está indo bem. Ele tem certeza de que não irá sobreviver a este. E para sair dessa situação obscura, Paulo apela para Timóteo, que parece ainda estar em missão em Éfeso. Paulo pede a Timóteo para vir ficar com ele na prisão para que possa passar-lhe a missão de criação de igrejas que ele iniciou. O modelo da carta é bem simples. Há duas grandes sessões onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como um líder e depois, antes de ir até Paulo, para lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente por sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice. Elas imergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé no Messias, Jesus. Assim, por causa dessa fé sólida, Paulo oferece a Timóteo o seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas sobre Jesus ou de Paulo, que está sofrendo na prisão, justamente por anunciá-las. A razão pela qual Paulo precisa enfatizar isso é pelo estigma negativo que ele ganhou, dado a quantidade de vezes que esteve na prisão. Isso fez com que muitos dos colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona dois homens, Fígelo e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Então, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vivê-lo. Paulo sabia que esse era um pedido caro, que poderia colocar Timóteo em perigo. E assim, ele lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir Jesus não é fácil. Exige tudo o que você tem. Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar o seu comandante oficial, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição, ou como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as três metáforas envolvem uma pessoa que está comprometida com algo maior que elas mesmas e que se dispõe a sacrificar e a passar pelos desafios para atingir um objetivo maior. E, claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E, da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora em uma prisão em Roma. Sofrimentos e sacrifícios são inerentes à vida cristã. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou, como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, se morremos com ele, então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar a sua própria natureza. O amor de Deus pelo nosso mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correrão o risco de confiar e seguir Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará Deus a abandonar a sua fidelidade. E assim,
Paulo convida Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Paulo segue para a segunda metade da carta, convidando Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso, antes que ele venha a Roma. Aquilo que eles ensinam está se espalhando pela igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam um número de mulheres influentes da igreja. Provavelmente, essas mulheres são aquelas ricas com as quais Paulo teve que lidar na sua primeira carta a Timóteo. Ele não fornece muitos detalhes sobre a má teologia dos mestres. Timóteo já sabe disso, mas ele nos dá uma dica. Ele diz: eles pregam que a ressurreição já aconteceu. Agora, não sabemos se os mestres estão seguindo uma negação filosófica grega de toda a ideia de ressurreição corporal e acreditam que isso é realmente apenas uma experiência espiritual, ou se eles simplesmente distorceram os ensinos de Paulo sobre a ressurreição da vida, que começa agora através do poder do Espírito. De qualquer forma, o problema é que eles abandonaram a futura esperança vigorosa da ressurreição e da nova criação. Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado hiperespiritualizado que está desconectado da vida diária. E assim, Paulo convida Timóteo a levantar líderes fiéis, os quais ensinarão as verdadeiras boas novas de Jesus. Eles devem evitar os argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter importante aquilo que é importante. Eles devem se concentrar na história central e na mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. Paulo diz que essas Escrituras podem lhe dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé no Messias Jesus. Ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhe uma história unificada que o leva a Jesus e que tem sabedoria a oferecer ao mundo todo. Então Paulo fala sobre a natureza e sobre o propósito das Escrituras. Ele diz que todas as Escrituras são inspiradas divinamente, literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito em guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreve seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino, dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Elas são úteis para o desafio, provocando-me sobre as coisas que eu digo que acredito, mas com as quais eu não vivo consistentemente. Elas são úteis para corrigir-me, para expor as minhas formas confusas de pensar e me comportar. E elas são úteis para me treinar na integridade, mostrando-me uma nova forma de ser verdadeiramente humano. E tudo isso é para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. Paulo encerra a carta lembrando Timóteo que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível, antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás. E também, Timóteo poderia trazer aqueles documentos pessoais que ele deixou em Troade quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem especialmente perigoso a quem Timóteo deve evitar. Provavelmente ele é o responsável pelo aprisionamento recente de Paulo. Paulo conclui mencionando como quase todos o abandonaram na prisão. E agora, a sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus que está com ele e o salvará mesmo se ele morrer. E então a carta termina. A segunda carta a Timóteo permanece como um lembrete de que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Seguir Jesus envolve risco e sacrifício. Significa viver a sua vida com tensão e desconforto. E essas coisas não são um sinal da ausência de Jesus. Pelo contrário, como Paulo descobriu com gerações de cristãos após ele, que, exatamente naqueles momentos sombrios e difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus podem se tornar mais tangíveis e reais. E é disso que se trata 2 Timóteo, a última carta de Paulo.